Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia, com um novo conteúdo, que é o sistema esquelético. Eu vou utilizar para abordar o primeiro conteúdo do sistema esquelético uma aula fornecida pela equipe da FCAV da Unesp. A FCAV é a Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual de São Paulo. Ela foi realizada agora em 2019, há pouco tempo, na disciplina de Biofísica, né? E acho que esse VET aqui deve estar relacionado ao veterinário. O conteúdo da aula é sistema esquelético e a gente vai abordar a dinâmica da contração muscular. Essa aula está disponível na internet para que você possa utilizá-la como um roteiro de estudos. Eu fiz pequenas adaptações, coloquei alguns GIFs, coloquei alguns vídeos para favorecer a visualização do conteúdo na tentativa de facilitar o entendimento. Mas toda a organização, todas as figuras, tudo foi feito pela equipe da FCAV, da Unesp, tá? Então, se vocês colocarem dinâmica da concentração muscular FCAV Unesp, vocês vão ter acesso a esse material didático. Para a aula de hoje, nós vamos estabelecer alguns objetivos de aprendizado. Primeiro é entender quais são os três tipos de tecido muscular, ver como é que eles funcionam e abordar neste primeiro momento o músculo estriado esquelético, tá? Que é um músculo voluntário. A gente vai ver as características gerais desse músculo e abordar o processo de contração muscular. Então, fiquem atentos a esses tópicos que eles vão ser importantes para que a gente alcance nosso objetivo de entender o quadro geral a respeito do sistema muscular. Então, como a gente vai falar? A gente vai falar vai começar com o músculo estriado esquelético. Como assim, Hudson? Você falou que a gente tem três tipos de músculo. A gente tem o músculo liso, a gente tem o músculo estriado, que pode ser dividido em esquelético e cardíaco. Tá? Então a gente vai ter o músculo esquelético, é o suporte e movimento do esqueleto, de contração voluntária e iniciada por impulsos nervosos. Então, esse tecido muscular esquelético, ele é assim chamado porque ele contém estrias devido à organização das suas estruturas. A gente vai ver quais são as proteínas que estão envolvidas, quais são as estruturas do tecido muscular que vão formar essas estrias longitudinais. Então, dentro do estriado, a gente tem o esquelético que está associado, ligado ao nosso sistema esquelético, e a gente tem o cardíaco que está associado aos nossos batimentos cardíacos. O esquelético, ele é voluntário, de contração voluntária, iniciada por impulso nervoso. O cardíaco, o músculo estriado cardíaco, ele também é estriado, ele também tem essa organização. No entanto, ele é regido pelo sistema nervoso autônomo, né? E ele impulsiona o sangue a partir dos batimentos cardíacos, gerando a nossa circulação. Então, ele pode sofrer contrações espontâneas. O músculo esquelético, ele também pode sofrer movimentações espontâneas. Por exemplo, Hudson, como assim? As atitudes reflexas, por exemplo. Felicidade, tristeza, a movimentação da face, movimentos involuntários, cãibras, esse tipo de fenômeno está ainda relacionado ao tecido muscular estriado esquelético. Não é porque ele é estriado esquelético e tem ação voluntária que ele não pode ser acometido por ações involuntárias. Tem aquele meme, não é? Amiga, você tem que disfarçar a sua cara de ranço quando você está perto de uma pessoa que você não gosta. Aí a amiga, que cara? E ela tá com aquela cara assim de, né? Por quê? Porque é automático, é involuntário. Então a gente tem nesse conjunto de tecido muscular, a gente ainda tem um resquício de movimentos involuntários. Por exemplo, nossa cara de felicidade, quando vê alguém, é involuntário, né? Quando ganha alguma coisa. Nossa tristeza, nosso abatimento também é involuntário. Então, esses movimentos faciais, em relação a nossos sentimentos, eles ainda guardam um quê
de componente involuntário, embora todos sejam tecidos musculares estriados esqueléticos. Então, o estriado esquelético está relacionado ao nosso esqueleto, enquanto que o músculo estriado cardíaco está relacionado aos nossos batimentos cardíacos. O primeiro, o esquelético, é controlado por ações voluntárias, enquanto que o segundo, o muscular cardíaco, é controlado por ações involuntárias. Além disso, a gente tem o liso, que é o tecido muscular que reverte os órgãos ocos. Por exemplo, o estômago, o intestino, a bexiga, o útero, os vasos sanguíneos e as vias aéreas dos pulmões. Todos esses elementos, eles têm movimentos involuntários, né? Então, a gente tem esses tipos de musculatura ainda nos folículos pilosos e na íris. Espera aí que eu preciso espirrar, só um minuto. Deixa eu cortar o microfone. Não consegui. Tá, vamos continuar. Quando as pessoas ficam olhando a gente, dificilmente a gente consegue espirrar. Então, ó, a gente tem o presente no folículo piloso e na íris também são músculo liso. Contração controlada pelo sistema nervoso autônomo, assim como a musculatura cardíaca. Tudo bem? Então, hoje nós vamos começar a trabalhar, iniciar os trabalhos com o tecido muscular estriado esquelético. Nas aulas futuras nós vamos trabalhar o estriado cardíaco e o estriado liso. Para agora, a gente trabalha com o estriado esquelético porque a partir do entendimento da sua regulação voluntária, a gente também vai entender os fenômenos que estão relacionados tanto ao estriado cardíaco quanto ao estriado liso. A gente acabou de trabalhar sistema nervoso central e a gente viu que o sistema nervoso é quem coordena todas as nossas funções no nosso organismo. O sistema nervoso central ele também vai favorecer a nossa autonomia nos movimentos. Então isso vai dar-se devido aos impulsos nervosos gerados no sistema nervoso central, que são levados por nervos eferentes até as regiões ou os músculos efetores, onde vai haver uma movimentação em resposta ao nosso estímulo do sistema nervoso central. Então, quando o sistema nervoso central manda eu coçar meu nariz, esse impulso nervoso percorre todo o meu braço e, como resultado, há a movimentação voluntária da minha mão para perto do meu nariz. Enquanto que, dependendo do estímulo externo ou interno, nós temos estímulos saindo das regiões periféricas pelos nervos aferentes e levando esses nervos esses estímulos até o nosso sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central ele está intimamente ligado ao nosso sistema muscular, tanto o sistema autônomo como o sistema tanto o voluntário quanto o involuntário. Nossas relações com o ambiente externo e interno vão ser refletidas por nossa musculatura a partir de um comando vindo do nosso sistema nervoso central. Por isso eu escolhi a gente trabalhar primeiro o sistema nervoso para agora trabalhar sistema muscular, para que a gente conhecesse o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, para a partir disso a gente entender como esse sistema nervoso controla o nosso sistema muscular em seus diferentes componentes. Agora, o que é contração muscular? Desde o início da nossa observação dos fenômenos naturais, por exemplo, Ivan Sechinov, em 1863, disse: contração muscular é toda manifestação externa dos seres vivos. Então, era aquilo que a gente podia observar. A minha boca se movimentando, meus olhos se movimentando, minha caixa torácica expandindo, contraindo em resposta à minha respiração, meu braço, minhas pernas, tudo que era podido observar de maneira externa. Mas o que o Ivan Sechinov não sabia é que existe também contração muscular intraorgânica. Então, o calibre
dos nossos vasos sanguíneos, os movimentos peristálticos do intestino, a circulação do sangue, o batimento cardíaco também são resultados da contração muscular. Então a gente tem agora uma série de movimentos que a gente está relacionado à musculatura, mas que não são observados externamente. Por exemplo, a gente tem os movimentos intracelulares, a gente tem citoesqueleto celular. Essa movimentação aqui vai influenciar a contração muscular. A forma com que a célula descreve ou transfere força de tração dentro dos seus componentes do citoesqueleto vai permitir essa contração muscular. A migração das células do sangue e dos espermatozoides, movimentos dos cílios nos pulmões, tratos gastrointestinal, equilíbrio, sustentação e movimentação são todos componentes que estão inseridos dentro do que agora a gente chama de contração muscular. A gente precisa dessas movimentações intracelulares, a gente pode favorecer o bombeamento de sangue por essa contração intracelulares, a migração dos espermatozoides a partir da ejaculação, a contração da próstata. Então a gente tem uma série de contrações musculares que estão associados a uma série de movimentos que não são necessariamente vistos de forma externa do nosso corpo. Então isso vai estar muito relacionado com a forma com que nossas células elas se comportam. Então a gente tem características importantes das células musculares. A primeira característica importante da célula muscular é essa capacidade de usar energia química e produzir força de movimento. A gente tem as características fisiológicas também, as estruturas, as células musculares são células alongadas, são células mais finas, né? Elas são delgadas, são alongadas e delgadas, por isso elas são chamadas de feixe, né? Elas são polinucleadas, então uma mesma célula tem vários núcleos, e como o meio da célula está todo relacionado à maquinaria de contração muscular, os núcleos dessas células musculares elas são encontrados na periferia, muito perto da membrana plasmática dessas células. Então as células musculares todas têm essa característica, mas isso a gente viu lá na histologia, né? na citologia. Aqui a gente vai ver mais como o funcionamento acontece do músculo, como é que essas células entram em ação. Uma coisa bastante interessante são as relações de energia no músculo. A transformação dessas energias. Um músculo em repouso, uma célula muscular em repouso, ela tem um determinado potencial elétrico. Hudson, o potencial elétrico é o mesmo potencial elétrico que a gente viu dos neurônios, aquela gradiente eletroquímico. Exatamente. As células musculares em repouso também têm aquele gradiente eletroquímico. É esse gradiente, esse potencial de repouso é que vai permitir a estimulação das células nervosas a partir dos impulsos nervosos produzidos pelos neurônios. A partir dessa estimulação, da quebra dessa energia de repouso, a gente pode ter dois tipos de trabalho provocado pelo músculo. O primeiro trabalho é a produção de energia térmica. Como assim, Hudson? A gente vai ver que durante o impulso nervoso, a propagação do impulso nervoso e a contração muscular, nós temos uma enxurrada, uma cascata de reações químicas, de liberação e captura de elementos químicos que podem gerar reações químicas que liberam energia. Então essas reações químicas exotérmicas podem favorecer o aumento da temperatura corporal. Então um dos resultados da ativação do músculo é nosso aumento da temperatura corporal. Outro resultado da ativação do músculo é a contração muscular, que é a conversão das reações químicas em energia mecânica. Então,
Primeiro, você retira o músculo do repouso, gera as energias, reações bioquímicas, e as reações bioquímicas levam à contração muscular. Existe um outro mecanismo que nós temos de gerar energia térmica, mas aqui por atrito, tá? Então imagina só que você está com frio. Eu acho que já usei esse exemplo. Por que a gente treme quando a gente está com frio? Porque a gente faz a contração involuntária dos músculos, levando ao aumento da energia térmica pelas reações bioquímicas e o aumento da energia térmica pelo atrito das fibras musculares. Quando isso acontece, a gente tende a elevar a nossa temperatura corporal, fazendo com que a sensação de frio seja diminuída. Então, quando você está lá tremendo de frio, depois que pegou uma chuva, depois que chegou em casa de moto e pegou uma chuva, está com frio, o que aconteceu? Você está tentando, seu corpo está tentando utilizar a energia térmica dos seus movimentos musculares para restabelecer a temperatura adequada para o seu organismo. Perfeito? Então, a partir disso, a gente tem essas diferentes reações que podem ser realizadas pelo nosso organismo. Agora, Hudson, qual é a diferença? Todos são células musculares. Mas qual é a diferença? Veja só aqui o tecido muscular estriado esquelético. Essas estrias aqui, ó, longitudinais, é que dá o nome estriado, tanto ao cardíaco quanto aos esqueléticos. Perceba que aqui é uma visão de um feixe de fibras musculares. E aqui dentro tá as nossas células musculares. Vejam isso daqui, ó. Essas partes aqui são os núcleos das células. Eles estão esmagados contra a membrana plasmática da célula. Porque toda essa maquinaria de contração é mais importante no nosso tecido muscular estriado esquelético. No estriado cardíaco, nós também temos essa relação das estrias. No entanto, a gente vai ver aqui, ó, a disposição diferente dos núcleos. E a gente vai ver que essas células elas são intercomunicantes aqui. Tá vendo que elas se dividem? Isso daqui vai influenciar a forma com que o músculo atua. Tá? Então, essas diferenças histológicas dos tecidos vão influenciar na forma, na fisiologia da atuação desses organismos. Aqui a gente tem o músculo liso. A célula do músculo liso ela também é alongada, ela também é estreita, o que dá essa sensação de feixe. Só que o núcleo dela é mais centralizado, você consegue ver aqui, e ela não tem as estrias características relacionadas ao processo de contração. Uai, Hudson, as fibras no músculo liso não fazem contração? Fazem, mas elas fazem uma contração de forma diferente, como a gente vai ver quando estiver abordando, quando a gente estiver abordando tecido muscular liso, ok? Aqui a gente tem uma micrografia do sistema muscular, do tecido muscular. Parece um pedaço de churrasco, não é isso? Exatamente. Por quê? Porque a gente come o músculo do animal quando a gente faz o churrasco. E a gente consegue no churrasco, dependendo do tipo da carne, ver as fibras desse tecido. E essa parte aqui, mais branca, é uma camada de tecido adiposo, que é chamado de fascículo. Fascículo é a estrutura do tecido, é uma camada de tecido adiposo. Esqueci como é que chama. Também agora só vou lembrar fascículo. Depois eu mostro para vocês, falo para vocês. Mas aqui é um tecido adiposo, é gordura que recobre o tecido muscular. Então aqui a gente tem no tecido muscular uma hierarquia da sua organização. Como é o tecido muscular esquelético, esse músculo tem sempre ligado ao osso. O osso é ligado ao tecido muscular por um tecido específico, um tecido conjuntivo específico chamado de tendão. Esse tecido conjuntivo especializado é que vai fazer a união entre a haste óssea e o tecido muscular. O conjunto integral é chamado de músculo, mas esse músculo ele é formado por fibras, tá? Ou fascículos musculares.
Ah, Hudson, é do mesmo jeito que acontece com o nervo é a estrutura maior e depois a gente tem o fascículo, depois tem a fibra nervosa. Exatamente. O músculo é a estrutura maior, o fascículo ou fibra muscular é um feixe que compõe a estrutura maior e dentro de cada feixe a gente tem os filamentos ou as miofibrilas, tá? A Hudson, nos nervos a gente tem um conjunto de tecido conjuntivo que recobria tanto o nervo quanto o fascículo quanto a fibra nervosa. Aqui a gente também tem no tecido muscular. O tecido conjuntivo que recobre o músculo é chamado de epimício. O tecido conjuntivo que recobre o feixe muscular é chamado de perimício. E o tecido conjuntivo que cobre a fibra muscular é chamado de endomício. Então a gente tem o endomício para a estrutura mais fina, o perimício para a estrutura intermediária e o epimício para a estrutura completa, para o músculo completo. Tudo bem? Então aqui a gente tem a estrutura do músculo com as suas fibras e aqui a gente tem a fibra muscular com os seus filamentos ou os seus miofilamentos. Dentro dos miofilamentos, nós vamos ter as estriações, o sarcolema, o sarcoplasma. O que é isso, Ruth? Sarcolema, sarcoplasma. Quando a gente está falando de células musculares, a gente muda um pouco a nomenclatura de algumas organelas. Por exemplo, o sarcoplasma, algumas estruturas celulares e organelas. O citoplasma das células musculares é chamado de sarcoplasma. A membrana plasmática das células musculares é chamado de sarcolema. E o retículo endoplasmático das células musculares é chamado de retículo sarcoplasmático, tá? Então, sarcolema é a membrana, sarcoplasma é o citoplasma e o retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático. E por que dessa diferenciação, Hudson? Não sei lhes dizer. Eu já nasci, já era desse jeito, estudei, era desse jeito. Mas alguns livros chamam de membrana plasmática da célula muscular, citoplasma da célula muscular, retículo endoplasmático da célula muscular. Já vi isso ocorrer em alguns livros, mas a maioria dos livros chamam de sarcolema, sarcoplasma e retículo sarcoplasmático. Nunca li. Opa, pisaram no meu cachorro. Nunca li em nenhum livro de fisiologia e anatomia por que essa diferenciação na nomenclatura. Se vocês souberem ou descobrirem, por favor, divida comigo, porque essa incógnita já me consome há algum tempo. Agora a gente viu que esses níveis de organização, eles vão do mais complexo até as estruturas mais simples, como as proteínas. Então aqui a gente tem o nível de organização do músculo esquelético. Primeiro a gente tem um músculo. Então aqui a gente tem um músculo deltoide, né? Deltoide, esse músculo do ombro aqui, esse músculo que a gente fortalece quando faz barra, é o músculo deltoide, o músculo das costas. Esse músculo é formado por várias fibras musculares. Cada fibra é formada por essa fibra é esse feixe aqui, ó. Tá? Aqui é o músculo deltoide. Aqui a gente tem a fibra, que é o feixe dessas fibrilas. Aqui a gente tem o feixe muscular, que é a fibra, e cada uma dessas é a miofibrila, ou essa fibrila aqui, que são as unidades fundamentais. Então, o músculo é a estrutura completa, a estrutura grande. A fibra é a estrutura intermediária e a fibrila é a unidade fundamental. Então, aqui em A, a gente tem um músculo deltoide. Em B, a gente tem um conjunto de fibras, ou essas fibras também podem ser chamadas de fascículos, assim como a gente viu no nervo, tá? E os fascículos contêm aqui em C
ao que a gente chama de fibrila ou miofibrilas, que são as estruturas das células do tecido muscular. Dentro das miofibrilas ou das fibrilas, a gente tem a parte das estrias, que são as regiões claras e as regiões escuras. A gente ainda vai trabalhar isso aqui mais detalhadamente ainda nessa aula. Além disso, aqui em D a gente está mostrando a estrutura mais ampliada da miofibrila ou da fibrila. Aqui em E a gente tem a estrutura dessa região que a gente chama de sarcômero, tá? Essa região é a região de contração muscular, tá? Então, o sarcômero é a unidade contrátil, é a unidade que tem capacidade de contração dentro do sistema muscular. É o que a gente vê em E. F, G, H e I são proteínas que estão associadas para formar os feixes que a gente encontra aqui dentro dos sarcômeros. Aí a gente tem em J a actina globular. Lembra lá da actina e da miosina, lá da citologia, do citoesqueleto, movimento das células pela movimentação de actina e miosina? Exatamente. A gente vai fazer a contração celular a partir da interação entre os filamentos de actina e de miosina, o que vai fazer a diminuição do volume da célula e que vai fazer, por final, a célula contrai o feixe, a fibra, e a fibra contrai o músculo. Tudo bem? Além disso, a gente tem as actinas filamentosas, nós temos os filamentos de miosina, a gente tem a molécula de miosina, que pode ser dividida em duas partes, a cadeia leve e a cadeia pesada da miosina. A cadeia pesada é a parte da cabeça da miosina. A gente vai trabalhar isso ainda com mais detalhes na aula de hoje. Então aqui a gente tem esses arranjos, né? Arranjo dos filamentos de uma fibra muscular. Então aqui a gente tem a fibra muscular, que é composta desde dezenas até centenas de miofibrilas aqui, ó, de fibrilas. E essas miofibrilas, elas têm essas regiões específicas aqui, que são chamadas de bandas I, bandas A. E dentro dessas regiões, a gente tem partes específicas. A gente vai ver isso, mas o que eu quero que vocês se atente agora é o que a gente chama de sarcômero. Sarcômero é a unidade contrátil. Veja que cada fração dessa daqui, ó, é um sarcômero. Então, dentro de uma miofibrila, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho dezenas de sarcômeros dentro de uma mesma célula muscular. Quando esses sarcômeros eles se contraem, eles diminuem o comprimento ou o volume da nossa... O volume não, é melhor dizer o comprimento, porque o volume continua o mesmo. Então, eles aumentam, eles diminuem o comprimento da nossa célula muscular, a partir da interação dessas regiões entre si. Então, a gente tem algumas partes, essas partes aqui são chamadas de sarcômero, que são as regiões contráteis dentro das nossas miofibrilas. E o que é que tem dentro desse sarcômero, Hudson? A gente tem os filamentos de miosina e os filamentos de actina, que vão interagir entre si para fazer a contração. Esses elementos em laranjado aqui, ó, mais espessos, são os filamentos de miosina. Esses elementos em amarelo, mais delgados, mais branquinhos, são os filamentos de actina. Essa disposição desses elementos dentro dos sarcômeros é que vai dar a forma de estrias das células musculares. Então, como isso acontece? Aqui, novamente, a gente tem o músculo, a gente tem a fibra. Eita, fez um barulho aqui. Será que meu microfone parou? Alô? Não. Tá gravando ainda? Não, foi a minha câmera que parou. Oi. Deixa... Não sei quando foi que ela parou. Mas vou deixar assim mesmo, porque falta já tem meia hora. Hoje
Hoje a gente vai com a câmera estática mesmo, tá? Senão eu teria que reiniciar, não dá para editar isso, tem que reiniciar o vídeo. Então o que que a gente vai se atentar? Vamos nos atentar mais aqui aí a figura dos slides. Aqui o que que a gente tem? A gente tem os músculos, as fibras musculares e as miofibrilas. Dentro dessas miofibrilas a gente tem aqui está as miofibrilas. A gente tem os sarcômeros. Os sarcômeros, eles são essas regiões mais claras e mais escuras. A região mais escura, a dark band, é chamado de região A ou banda A. Enquanto que as regiões mais claras é a banda I. Ok? Então a gente tem esses dois elementos. Na banda A, a gente ainda pode dividir duas regiões. A zona H, que é essa região das extremidades escuras com o meio mais claro, que parece esse H aqui, ó. E a gente tem essa linha M aqui no meio, que são estruturas dos filamentos de actina. Na linha I, a gente tem as estruturas mais claras. E no meio delas, nós temos essa zona Z, essa linha Z aqui, que são a interação entre esses filamentos. Agora, por que, Hudson? A gente tem umas estruturas mais escuras e outras mais claras. Por causa da densidade... Opa, de novo. Será que voltou? Não, ainda está parado. Por causa da densidade dos componentes celulares que compõem, que estão presentes nessas regiões. A região escura, ou banda A, ou banda A, ela é rica em filamentos de miosina, né, que são elementos mais densos, mais grossos, por isso que elas são mais eletrodensas. O que é isso, Hudson? Eletrodensa. Essa verificação aqui a gente só consegue visualizar através de uma microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica ela é baseada no... Você manda um conjunto de elétrons contra o que você quer observar e capta a diferença de elétrons. Na microscopia eletrônica é como se você estivesse vendo a sombra do objeto. Quando você tem um objeto muito denso, você gera uma sombra escura atrás de você. Quando você tem um objeto menos denso, a sombra é mais tênue, né? Você consegue passar mais luz. Então, a gente vai estar vendo isso na microscopia eletrônica. Essa região aqui da banda A é rica em filamentos de miosina, que são bastante eletrodensos, enquanto que a banda I, essa banda clara, é rica em filamentos de actina, que são mais finos, são mais delgados, são menos eletrodensos, ok? Mas percebam aqui, ó, que na região central da banda H, a gente também tem uma parte mais clara, que também é rica em da zona H, perdão. Não banda H. A banda é a zona é H. Da zona H, a gente também tem uma região mais clara, que é rica em filamentos de actina. Esses filamentos de miosina têm uma estrutura um pouco mais eletrodensa que vai formar essa linha M. A mesma coisa acontece na banda I, onde a gente tem uma região pouco eletrodensa, porque ela é rica em filamentos de actina, que é um filamento mais delgado, mais fino, mas no meio delas a gente tem as pontes de ligações entre esses filamentos de actina, que é uma estrutura mais densa, que a gente vai chamar de linha Z. Por que, Hudson, tu vai chamar de linha Z se essa linha aqui não remete a Z? É porque quando a gente aumentar a estrutura, vocês vão ver que ela é assim, ó, essa linha Z. É porque a gente não consegue ver através do microscópio, mas a estrutura química dela faz isso. Por isso ela é chamada de linha Z. Ok? Aqui a gente tem a fibra relaxada. Percebam aqui, ó. Banda I larga, banda I larga. E aqui a gente tem a banda A com
a sua parte clara é apresentada. Na contração, o que acontece? Os filamentos de actina e os filamentos de miosina, eles se aproximam, diminuindo o comprimento da fibra, fazendo com que essa zona, essa banda I aqui, ó, olha o tamanhozinho que ela fique. Percebam que a zona H também se modifica na banda A. Tudo bem? Isso por quê? Porque houve a contração da célula muscular. Essa contração propagada a vários miofibrilas leva à contração da fibra, a contração da fibra leva à contração do feixe e a contração do feixe leva à contração do músculo. Tudo bem? Aqui a gente tem mais uma aproximação dessas estruturas com a demonstração de por que a linha se chama linha Z. Olha aqui, ó. Isso daqui é um filamento de actina ligado a outro filamento de actina por uma estrutura mais eletrodensa que o filamento de actina. Por isso a gente tem essa estrutura, essa linha mais eletrodensa aqui, ó, entre essas duas regiões mais claras, porque eles são ricos em filamentos finos, filamentos de actina. Aqui a gente tem, na banda A, a gente tem a parte escura e a parte escura. Por que esse daqui é parte escura e parte escura? Porque aqui a gente tem a interação de filamentos de actina mais filamentos de miosina. Então a gente tem actina mais miosina nessa região, fazendo com que ela seja mais eletrodensa, ela retenha mais elétrons quando a gente faz a microscopia. Por isso que a gente vê essa região aqui, ó. Tá vendo? Mais escura. Aqui no meio a gente tem essa região que é a zona H. Essa região, percebam que ela não tem, é só o filamento de actina, ou filamento de miosina, perdão. Não tem filamento de actina, então ela é um pouco mais, ela é um pouco menos eletrodensa, então ela é mais clara aqui nessa região. E percebam que a linha M é essa região aqui, ó, do filamento de miosina, que gera esse indivíduo, essa região mais escura aqui no meio da zona H. Essa estrutura toda aqui, ó, é chamada de banda A. Então isso tudo aqui, ó, é a banda A. Aqui dentro nós temos a zona H e dentro da zona H a gente tem a linha M. Essa região mais clara aqui, ó, é toda chamada de zona I, ou faixa I. E dentro da faixa I, nós temos a linha Z, que é essa região de ligação entre os feixes de filamentos de actina. Então, filamentos de actina, eles são feixes finos, que retêm pouco elétron. Então, ele faz pouca sombra, né? Imaginem a microscopia eletrônica como sendo uma radiografia. Já fizeram uma radiografia? O osso, ele é muito denso, não é isso? Então, ele na radiografia, ele retém muito raio e atrás do nosso corpo fica a chapa de radiografia lá. Como muitos dos raios magnéticos ficaram retidos no osso, a chapa fica branca. Quando a gente tem tecidos moles, poucos raios ficam retidos, então a chapa fica escura. Na microscopia eletrônica é o inverso. Quanto mais denso, menos elétrons chegam e mais escura fica. Quanto menos denso, mais elétrons chegam e mais claro fica, tá? É como se você estivesse fazendo a sombra da sua mão, né? na parede. Então aqui a gente tem na região, na faixa I, uma região rica em filamentos de actina, que são filamentos finos. Esses filamentos eles estão interconectados. Esse sarcômero aqui precisa estar ligado a esse sarcômero aqui. Quem faz essa ligação é essa estrutura proteica aqui, ó, que é mais eletrodensa, que é chamado de linha Z, ok? A linha Z fica dentro da faixa I, uma região menos eletrodensa. A faixa A
é a região mais eletrodensa. Por que ela é mais eletrodensa? Porque ela tem, além dos filamentos de actina, os filamentos de miosina, que são filamentos muito mais espessos, muito mais grossos do que o filamento de actina, o que forma essa região mais eletrodensa, então ela fica mais escura. Dentro da região A, da faixa A, a gente tem a região a zona H, ou faixa H, que é essa diferença de eletrodensidade dado pela lacuna da região onde é encontrado só o filamento de miosina e não actina. Então essa região aqui ó, ela é mais clara, tudo bem? E no meio dessa faixa H nós temos a linha M, que é essa região, essa parte de interação entre diferentes filamentos de miosina. Então essa é a estrutura de um sarcômero. E por que isso é importante, Hudson? O sarcômero é a nossa unidade fundamental de contração. A nossa contração muscular vai se dar pelo desencadeamento da contração no sarcômero. Lembra que uma célula muscular vai ter vários sarcômeros. Aqui a gente está vendo um sarcômero, dois sarcômeros, três sarcômeros. Conforme o estreitamento dessa região, a gente tem a contração da célula. A contração da célula vai levar à contração da fibra. A contração da fibra leva à contração do feixe. A contração do feixe leva à contração muscular. Tudo bem? Então a gente tem aqui algumas avaliações do sarcolema, tá? A gente vê aqui, ó, esse corte, a gente vê nesse corte essa disposição aqui, ó. A gente tem um arranjo hexagonal. Então imagina que a gente fez um corte transversal no nosso feixe do músculo, e a gente vai ver essa organização aqui. Em laranjado, a gente tem os filamentos grossos. Em amarelo, nós temos os filamentos finos. Então, a gente tem essa disposição quando fazemos um corte transversal. Essa disposição é chamada de arranjo hexagonal de actina em relação à miosina. A miosina é os filamentos grossos e as actinas é os filamentos finos. Aqui a gente tem outra microscopia eletrônica. Aqui, ó. O escuro, por que é escuro? Porque reteve muito elétron. E aqui ó, é mais claro, por quê? Porque reteve pouco elétron. Então essa região mais escura aqui do meio é o feixe de miosina. E esses pontinhos aqui ó, mais escuros, mais claros, perdão, são os feixes de actinas depositados nessa organização aqui, nesse corte, quando a gente faz um corte transversal nessa posição. Aqui, ó, fica mais difícil de ver porque está menorzinho, mas aqui esses pontos maiores são os feixes de miosina e esses pontinhos mais clarinhos aqui, ó, formando o hexágono, são os filamentos de actina. Então aqui, ó, a micrografia eletrônica, né? A análise por microscópio eletrônico através de uma secção transversal, avaliando várias miofibrilas em uma única fibra muscular esquelética. Então, em A a gente vê isso aqui. Em B, a gente vê o arranjo hexagonal das fibras pesadas, dos filamentos, e essa superposição dessas regiões com uma única miofibrila. 6 filamentos finos em volta de cada filamento grosso. Esses 3 filamentos grossos estão em volta, cada um, por esses filamentos mais finos. Então a gente tem essa organização hexagonal dos filamentos de actina e miosina dentro de um feixe de uma fibra muscular. Além disso, nós temos as proteínas que estão associadas às estruturas para formar o filamento de actina e os filamentos de miosina.
Então, a gente tem elementos importantes nesse ciclo de contração. Primeiro, a gente tem a actina globular. A actina globular é como se fosse o tijolo, é a parte, a actina, a proteína isolada, ela é uma bolinha, por isso que ela é chamada de actina G, é quando você está falando da actina isolada. A gente tem a actina F, que é a polimerização das actinas G. O que é a polimerização, Ruth? É o agrupamento. Então, quando você junta várias actinas G, você forma um filamento. Esse filamento é chamado de actina F. Além disso, a gente tem a miosina, que também está relacionada à contração. E o que é isso? 42 kD, 542 kD. Isso daqui é o peso molecular de cada uma dessas proteínas. A actina G pesa 42 kilodaltons, que é o peso para os átomos, né? Então, são 42 mil daltons. Enquanto que a miosina pesa 542 kilodaltons, ou 542 mil daltons. Por isso que a miosina é mais eletrodensa, por isso que ela fica mais escura, a micrografia, porque ela é muito mais densa, né? Ela é muito mais pesada do que a actina. Além da actina e da miosina, nós temos a tropomiosina e a troponina, que vão estar relacionados à actina filamentosa. Como assim, Hudson? A gente está vendo aqui separado para que a gente possa ver a combinação desses elementos dentro do processo de contração, tudo bem? Eu preciso que vocês entendam o que é uma tropomiosina e uma troponina. Essas proteínas aqui, essa daqui é um feixe, é uma linha, e essa daqui é um círculo, é uma bola, relacionado à ligação com cálcio. Hudson, a gente tem ligação com cálcio, a gente vai ter que ter cálcio para contração muscular e a gente vai ter que ter ATP. O que é ATP mesmo, Hudson? ATP é a nossa moeda energética da célula. Toda vez que a gente vai produzir trabalho que demande energia, a gente vai utilizar, na maioria das vezes, essa moeda energética aqui, que é o ATP. Tudo bem? Então, em 2016, saiu um trabalho muito bonito que os professores da FCAV trazem para a gente, que é o citoesqueleto sarcomérico, que é o citoesqueleto do sarcômero. E vão mostrar quais são as moléculas envolvidas na movimentação. E aqui a gente vai ver. Dados recentes mostraram a participação de inúmeras proteínas interagindo em combinação dentro do sarcômero. Então, aqui a gente vai ter a membrana plasmática da célula muscular. Essa membrana plasmática faz essa invaginação aqui, que é chamado de túbulo transversal. E aqui a gente tem o retículo sarcoplasmático, o retículo endoplasmático da célula muscular. Aí a gente vem a nebulina, miosina, obscurina, actina, actina alfa, tinina, uma série de proteínas que estão envolvidas dentro dessa movimentação. A gente não vai chegar nesse nível de detalhamento, mas a gente é bom deixar claro que existem detalhamentos mais complexos da contração muscular do que a gente está acostumado a trabalhar. Então, a gente vai trabalhar, quando estiver trabalhando contração muscular, a interação entre actina e miosina, independente dessas diferentes subunidades dessas duas proteínas envolvidas na contração muscular. Então, aqui a gente tem a organização do que a gente chama de actina, né, do filamento de actina. Tá vendo cada bolinha dessa daqui? Essa daqui é uma actina G. Conforme elas são polimerizadas, elas formam esses filamentos aqui, que são chamados de actina F. Tá? Então, quando você estiver falando de actina G, é a bolinha isolada. E quando você estiver falando de actina F, actina filamentosa, é esse polímero formado pela associação de várias actinas G. Beleza? Beleza, Hudson. Então, a bolinha aqui é a actina. E o que é essa linha azul? Essa linha azul é a tropomiosina.
Perfeito, Ruth. A tropomiosina você falou antes. E aqui a troponina? A troponina, ela é essa proteína mais circular, formado de 3 domínios, de 3 partes. A troponina I, a troponina C e a troponina T. Ruth, para que a divisão dessa troponina serve? Porque cada uma vai ter uma função durante o processo de contração. Deixa eu mostrar para vocês essas relações. A interação da actina se dá com a miosina, correto? Mas para que essa relação seja controlada, porque a gente está falando do tecido musculoso esquelético, a gente está falando de movimentos voluntários. Só para ver se minha câmera voltou, mas ela não voltou. Do movimentos voluntários. Então você comanda esses movimentos. De que forma, Hudson? Você bloqueia a ligação entre actina e miosina. E só permite essa ligação entre actina e miosina durante o movimento voluntário de contração. Beleza, Hudson. Mas como é que eu faço para bloquear a interação da actina com a miosina? Através da tropomiosina. Tá vendo essa linha aqui, ó? Que essa aqui tá melhor. Ela vai dando voltas em relação à actina F, a actina filamentosa. Essa proteína, a tropomiosina, ela vai impedir a ligação da miosina com a actina. Beleza? Não entendi. Imagina o seguinte, imagina quando você estava começando a namorar. Eu era assim, né? Não, vocês já são da época do Tinder, não passaram por isso. Deixa eu falar como eu namorava antigamente. Como é que eu conheci minha esposa? E eu queria ter momentos de intimidade com a minha esposa, ficar sozinho, dar uns beijos na boca, fazer essas coisas, né? Eu sou a miosina e minha esposa é a actina. O que os pais delas faziam para assegurar o nosso distanciamento da miosina para a actina? Colocavam um terceiro elemento no meio do nosso contato, que é a irmã mais nova da minha esposa. Então, para onde eu ia sair com a minha esposa, tinha que levar a irmã mais nova dela, porque a irmã mais nova dela ficava de olho se a gente ia se passar do limite dos contatos estabelecidos pelos pais dela. Beleza. Então é isso. A actina, ela está bloqueada pela tropomiosina em seus sítios de ligação com a miosina. Como assim, Hudson? Sítios de ligação. Por exemplo, as proteínas elas interagem umas com as outras e não é por qualquer lugar. Elas interagem em locais específicos. Esses locais específicos são chamados de sítio de ligação. Se eu tenho alguma coisa cobrindo esse sítio de ligação, eu impeço que duas proteínas interajam entre si. Assim como eu estava impedido de interagir com a minha esposa da maneira que nós queríamos por causa da presença da irmã dela. Mas o que acontece? Existe a troponina. O que é a troponina? A troponina é uma proteína que está ligada à tropomiosina, vejam aqui. E ela vai interagir de forma diferente com o cálcio. O cálcio vai interagir com a troponina vai mudar de configuração, mudando a tropomiosina de lugar, fazendo com que quem seja exposto? Exatamente, o sítio de ligação vai ser exposto. Quando o sítio de ligação vai ser exposto, o que vai acontecer? Exatamente, a miosina vai interagir com a actina e a partir dessa interação haverá a contração muscular. Então o que eu vou fazer? Como é que eu torno esse movimento voluntário, Hudson? Eu torno a liberação e a retirada de cálcio a partir de movimentos voluntários, a partir de impulsos nervosos voluntários. Quando eu quero fazer o movimento, eu libero o cálcio se liga à troponina, a troponina muda a tropomiosina de lugar, liberando o sítio ativo da actina, que vai permitir a ligação com a miosina, fazendo a contração muscular. Ah, Ruth, isso daí está muito difícil, eu não vou conseguir entender isso nunca. Calma, é porque está estático. Eu vou te trazer um GIF que vai facilitar o teu entendimento, tá bom? Ah, mas eu quero saber, Ruth, o que tu fazia para afastar a irmã da tua esposa, para vocês conseguirem ficar juntos.
que a gente fazia? A gente sempre ia para uma praça lá em Porto Velho. E nessa praça a gente sentava no lugar mais distante do algodão doce, a gente sentava no lugar mais distante da pipoca, a gente sentava no lugar mais distante dos brinquedos que ela gostava de brincar. Então quando a gente chegava lá, nós três, o que eu fazia? A gente dava dinheiro para ela e mandava ela ir comprar pipoca. Aí ela atravessava a praça e aonde estava o pipoqueiro não dava para ela ver a gente. Então a gente tinha, e nesse movimento, nesse pequeno momento da nossa vida, a gente tinha a privacidade que a gente precisava. Só que aí o que acontecia? Ela comprava a pipoca e voltava, não é isso? Então o que a gente fazia? Quer comprar algodão doce? Ela quer. Aí dava o dinheiro para ela. Lá ela ia comprar o algodão doce. Aí comprava o algodão doce. Enquanto ela estava comprando o algodão doce, eu e minha esposa, Miosina e minha esposa, a Quitina, também tínhamos possibilidade de contato. Assim que ela voltava, a gente perguntava se ela queria brincar no escorrega lá. Ela falava que sim. A gente dava dinheiro para ela, ela ia lá brincar no escorrega e eu e minha esposa, mais uma vez, tínhamos contato. Quando a gente chegava em casa, que meu sogro perguntava: e aí, minha filha? Como esses dois se comportaram? Ela falou: tudo bem, pai, eu não vi nada. Ela não viu nada porque ela estava num ponto onde ela não conseguia ver. O que eu liberava sempre para não sei como é que chama a irmã da minha esposa, eu não sei o que é para mim. A irmã da minha esposa, o que eu liberava para ela? Eu sempre liberava dinheiro. Esse era o movimento voluntário que eu fazia, a liberação do dinheiro, para ela ir comprar pipoca. Quando ela voltava, eu liberava mais dinheiro para ela ir comprar algodão doce. Quando ela voltava, dar mais dinheiro para ela ir brincar no escorrega lá. As células usam o cálcio para fazer esse movimento. Então, toda vez que o cálcio se liga à troponina, a troponina ela muda de configuração, afastando a tropomiosina e liberando os sítios de ligação da actina à miosina. Isso vai permitir a interação da miosina e vai fazer a contração. Aqui a gente tem um outro esquema mostrando essas relações. Aqui, ó, a gente tem a troponina com suas três subunidades, subunidade I, subunidade T, que é essa mais longuinha aqui, ó, e a subunidade C. A gente tem a tropomiosina, que é esse filamento aqui, ó, que vai recobrir todos os sítios de interação entre a actina e a miosina. Essa região aqui, ó, esse disco Z, é essa região aqui, ó, onde a tropomiosina se encaixa a outro centro de troponina. Então, quando esse sítio, essa troponina mudar de configuração, ela vai mudar tanto essa tropomiosina quanto essa de local. Essa daqui vai coordenar essa, esse daqui vai coordenar essa. Esse local aqui, ó, percebam que ele faz como se fosse um Z, ó. Tá vendo? Não estou vendo, Ruth. Eu também não. Mas me convenci de que aqui tem um Z, tá? Porque essa região é chamada de disco Z. Essa aqui, ó, é uma linha de tropomiosina que vai vendo. Aqui é uma região de troponina. Então esse laranjado aqui é onde ficaria o complexo de troponina. E aqui a gente tem esses tracejados seria a prolongação da tropomiosina. Por isso que a gente tem a reação da actina com o disco Z. Tudo bem? E aqui a gente tem a miosina, que é o elemento que a gente volta a trabalhar antes de entrar na parte de contração muscular. A miosina, ela é esse filamento mais grosso aqui. Essa união aqui, ó, é que vai ser a linha M, lá na banda escura, lá na faixa A, tá? A miosina, ela é formada por duas partes. Uma parte é o que é um filamento, que é uma cadeia pesada aqui, e a gente tem o corpo da miosina e a sua cabeça. Na cabeça a gente tem uma região de ligação com a actina e tem uma região de ligação ao ATP. Então aqui a gente tem sítio de ligação com a actina, sítio de ligação com ATP, e aqui a gente tem a região de quebra do ATP. Isso daqui é o que a gente chama de cabeça
da miosina. Então aqui a gente tem outro esquema mostrando a cadeias leves e a cadeia pesada com a cabeça aqui, ó, da miosina. Aqui é um corte transversal. A gente está vendo as cabeças, isso daqui, ó, são essas cabeças aqui da miosina e esse feixe é esse corpo central aqui. Então como é que a gente está formado? Aqui a gente tem a cauda da miosina e aqui a gente tem a cabeça da miosina. Aqui, ó, head, a cabeça. Essa região aqui entre a cauda e a cabeça é chamado de pescoço. Essa cabeça é que vai interagir com o filamento de actina. Então aqui dentro a gente tem um sítio de ligação à actina. Esse sítio de ligação só precisa que o sítio da actina esteja exposto. Quando ele está exposto ao contato da cabeça da actina da cabeça da miosina com a actina. A partir disso, há a quebra do ATP. E quando a gente tem a quebra do ATP, a gente tem a movimentação dessa cabeça da miosina nessa direção, o que arrasta o filamento de actina. Imagina que aqui, ó, em cima tem o filamento de actina, tudo bem? Está bloqueado pela tropomiosina. Então essa cabeça não vai interagir. Mas aí veio o cálcio, se ligou à troponina, a troponina mudou a tropomiosina de configuração, liberou o sítio de ligação. O que acontece? O sítio de ligação da miosina se liga à actina. Depois que há essa ligação, o ATP aqui dentro é quebrado. Esse ATP é quebrado e essa cabeça muda dessa posição para cá, o que arrasta todo o filamento de actina, fazendo com que haja a contração das fibras, sobrepondo a região I sobre a região A, lá do sarcolema, do sarcômero. Sarcolema é a membrana, sarcoplasma é o citoplasma, sarcômero é a unidade contrátil da célula. Tudo bem? Então é essa a relação. A actina e a miosina vão interagir entre si, gastar ATP para fazer a movimentação. Essa movimentação leva à contração do sarcômero, que é a unidade de contração. Deixa eu mostrar o GIF aqui, tá? Depois a gente... Aqui, ó, essa unidade aqui. Quem é? Esqueci. Não, tirosina é aminoácido. Fala aí. Tropomiosina ou a troponina? Obrigado. Essa, agora que você falou, eu escutei. A troponina, essa daqui, ó, que se liga ao cálcio, é a troponina ou a tropomiosina? Exatamente, a troponina. Quando a troponina está ligada ao cálcio, o que acontece? Ela muda a posição da tropomiosina, tá vendo? A tropomiosina sai do local onde ele estava. Quando ela sai do local onde ele estava, quem é que é liberado? Exatamente, a actina, o sítio de ligação da actina. Quem é que vai se ligar ao sítio de ligação da actina que acabou de ser exposto? A cabeça da miosina. Quando a cabeça da miosina se liga à actina, ao sítio de actina, o que acontece? Exatamente, a quebra de ATP. Quando o ATP é quebrado, o que há? Perfeito, então. Tá vendo como não é difícil? É só a gente visualizar acontecendo que já resolve. A cabeça da miosina ela se movimenta e o que faz com que haja o arrasto da cadeia de actina, a actina filamentosa, fazendo a contração da musculatura. Então, a troponina se liga ao cálcio, muda a tropomiosina de posição, libera o sítio ligação da actina, a cabeça da miosina se liga à actina, quebra a ATP, liberando o ADP mais fosfato inorgânico e faz a movimentação do filamento de actina. Tá vendo que não tem nada de difícil? Ruth, mas tem um monte de nome, actina globular, actina filamentosa, tropomiosina, troponina, miosina, cadeia pesada, cabeça da miosina. Até tu se confunde e fica perguntando pra gente como é que é o nome dessa proteína aqui, como é que é o nome dessa proteína aqui. É verdade, vocês têm razão, vocês têm direito de reclamar. São vários nomes. Mas como é que a gente sabe, como é que eu posso saber esses nomes, Ruth? Entendendo o processo.
como o processo acontece. Se você entender o processo, vai facilitar a fixação dos nomes. Agora, eu não entendi o processo, vou só decorar os nomes e aí 5 dias depois não lembro mais nada. Por quê? Porque eu não entendi o processo. Se eu entendo o processo, eu posso até esquecer um dos nomes, como eu acabei de esquecer, o nome da troponina. Mas é só você parar, ó, esqueci o nome dessa. O nome dessa qual é? Essa daqui também é com T, tropomiosina. Ah, então o nome dessa é troponina, e a troponina que se liga ao cálcio. Então, quanto mais natural fica o entendimento para você, mais fácil também fica a lembrança dos nomes das proteínas envolvidas. Tudo bem, meus queridos? Desculpem pela voz, mas eu precisava mandar essa aula para vocês. Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, para que a gente possa passar por esse momento difícil.